and the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the tables, kids. Heads under the tables. I saw a student outside. I was in hall behind here, but... Okay. Yes, sir, the school is still under attack. We got a couple kids out in the hall that are shot, so they're... Moving and dangerous. The two gunmen who went on the rampage booby-trapped the building and even themselves. The halls in the cafeteria, setting off bombs and shooting indiscriminately. Most of the carnage, though, took place in the library. Their desks. They shot some at point-blank range and killed others by shooting randomly under tables. As it has for the last 15 years, Columbine High School closed today. No classes today to honor the 13 people who died in an attack at that school back in 1999. A moment of silence for the victims we held. No dia 20 de abril de 1999, um caso criminal mudaria a história de um país inteiro. Littleton é uma pequena cidade no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América, mas que infelizmente foi palco de uma tragédia inadmissível. O massacre de Columbine mudaria a história de um país inteiro devido à sua enorme crueldade. Eric David Harris e Dylan Bennett Klebold são os dois atiradores responsáveis por tirar a vida de 12 estudantes e de um professor, e ferir mais de 20 pessoas em estado grave na escola Columbine High School. Após o massacre, uma série de psicólogos e investigadores traçaram um perfil psicológico gigantesco de ambos os jovens, mas só foi apenas muitos anos depois que a verdade finalmente veio à tona. Durante as investigações, ambos os jovens eram descritos como pessoas antissociais, que após muitos anos de maus tratos e exclusão pela maioria das pessoas de sua comunidade e principalmente pelos colegas de sua escola, simplesmente explodiram, e o massacre seria uma espécie de vingança por causa disso. Já outros dizem que a dupla era viciados em jogos de videogames e foram influenciados e incentivados graças a esses games. Porém, a realidade era completamente diferente disso. Simples e cruel. Eric Harris foi diagnosticado como um típico psicopata. Ele era sedutor e falava tudo o que os adultos gostariam de ouvir. Na visão dos professores, era um aluno brilhante quando queria. Ele também tinha um alto e super complexo de superioridade e acreditava que tudo e todos estavam abaixo dele. Já por outro lado, o Dylan era um garoto extremamente deprimido e com tendências suicidas. Ele tinha paranoia e acreditava que era odiado por todos. Os perfis de ambos os jovens assustadoramente se completavam de alguma forma, transformando na combinação perfeita para um grande massacre. A diferença de personalidade de ambos os jovens ficou bem nítido através de seus diários. Eric Harris, o psicopata megalomaníaco, desenhava suástica em suas páginas e derramava ódio em suas páginas, enquanto Dylan desenhava corações. O plano maléfico de ambos os jovens de pouca idade consistia em matar o maior número de pessoas possível. Eric Harris, o jovem mais velho, começou a trabalhar meio período em uma pizzaria, com o objetivo de juntar dinheiro suficiente para comprar produtos químicos, armas e munições. Durante um ano, a dupla já havia produzido cerca de 100 bombas artesanais feitas à base de propano,
Somente para testes, o plano macabro da dupla consistia em colocar 2 bombas na cafeteria durante o horário do almoço, onde estaria reunido cerca de 400 alunos nesse momento. Com a bomba explodindo, o piso acima onde se localizava a biblioteca também deveria cair por causa do impacto da destruição da bomba. E o Eric e o Dylan estariam no lado de fora da instituição, apenas esperando os mais de 1.700 alunos para serem mortos a tiros. Como se isso tudo já não fosse o suficiente, ambos haviam deixado mais 2 bombas dentro de seus carros, que seria acionada quando a polícia, a imprensa, o resgate médico e principalmente os familiares dos alunos chegassem ao local, arrecadando ainda mais o número de vítimas. 20 de abril de 1999. Eric e Dylan acordam mais cedo do que o normal. Se despedem de suas mães e de seus pais pela última vez. Poucas horas mais tarde, a dupla se reencontra. Carregam suas armas, preparam suas bombas e entram em seus carros, rumo a Columbine High School. Às 11 horas, a dupla chega à escola. Às 11h10, eles entram dentro da instituição e colocam as bombas na cafeteria. As bombas estavam programadas para explodir às 11h17 daquela manhã. Às 11h19, eles percebem que as bombas falharam e partem para o plano B. Invadir a escola e atirar no máximo de pessoas possível. A partir das 11h24, eles invadem a escola e o mundo os conheceria da pior forma possível. Às 11h24, pode-se ouvir os primeiros disparos. Eles caminham pelos corredores do colégio à procura de suas vítimas e atiram quem visse pela frente. Uma das primeiras vítimas foi um professor, que foi atingido quando estava no corredor, no início do massacre. A essa altura, o colégio inteiro estava em um verdadeiro caos. Alunos correndo para todos os lados, funcionários e professores em total desespero. E por onde a dupla passava, ficavam jogando bombas caseiras nas janelas das portas das salas, causando pequenos incêndios dentro das salas. Salas eram completamente barricadas com cadeiras, mochilas, mesas e tudo mais. A dupla vai em direção à biblioteca, cena essa que ficou mais conhecida durante toda a chacina. Dentro da biblioteca, 10 alunos foram executados a sangue frio. Sobreviventes dessa tragédia dizem que a dupla estava nitidamente se divertindo com aquele atentado. Pouco antes do relógio marcar meio-dia, eles escutam as primeiras sirenes da polícia chegando à instituição. Apesar de um deles querer trocar tiros com a polícia, ambos concordam que não querem serem mortos pela polícia. Então, eles combinam em tirar suas próprias vidas ali mesmo e contam até 3. 1, 2, 3. Columbine High School. There is a student here with a gun. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. O massacre durou até cerca de meio-dia e 5 minutos, quando cada um dos criminosos havia tirado sua própria vida, embora que na época havia se especulado que um havia matado o outro. As pessoas retiradas do prédio e familiares de alunos foram enviadas a uma escola próxima para aguardarem por notícias. No total, os criminosos haviam disparado 188 vezes, matando 12 alunos e um professor e ferindo outras 27 vítimas, a maioria em estado grave. O ataque à escola Columbine até hoje é considerado como o ataque mais violento já feito em escolas americanas. Ele fez que o governo criasse políticas de prevenção a esse tipo de ataque. Questões sociais como bullying, a importância e a presença dos pais em seus filhos começaram a ser debatidas em todo o país, e as leis do país que permitem o porte de armas começaram a ser questionadas.
Mas, infelizmente, este problema não está focado apenas nos Estados Unidos. Isso se espalhou também para outros países, como Canadá, Rússia e até mesmo no Brasil. Como o massacre em Realengo, em 2012, o massacre de Suzano, em 2019, e também o massacre na creche de Aquarela, em Santa Catarina, e várias outras. E, infelizmente, essa lista só tende a crescer. É fundamental que todos nós devemos nos unir para combater essas práticas danosas. Devemos promover o respeito mútuo, a empatia e a solidariedade em nossas comunidades, escolas e locais de trabalho. Devemos ensinar nossas crianças e jovens a valorizarem as diferenças, a serem gentis uns com os outros e a se colocarem no lugar do outro antes de agir. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Se presenciarmos um ato de violência ou bullying, não podemos ficar em silêncio. Temos o dever moral de intervir, de apoiar a vítima e denunciar o agressor. Somente juntos podemos criar um ambiente seguro e acolhedor para todos. Assim podemos viver nossas vidas em paz, como também podemos evitar o que infelizmente aconteceu em Columbine. E que isso sirva de exemplo para todos nós.